Oi, gente, bom dia. Então, eu vou gravar com vocês aqui hoje como eu prometi pra vocês, uma breve explicação do conteúdo que eu tô mandando agora de manhã, tá? Então, nosso conteúdo hoje são ligações químicas, tá? E ligações químicas, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, nós temos a ligação covalente e nós temos a ligação metálica, tá? Então, uma breve revisão, porque nós também já falamos disso, tá? Então, só, a ligação iônica, qual que é a característica dela? Ela acontece entre um metal e um não metal, em que o metal doa elétrons para o não metal. A ligação covalente, ela vai acontecer de 2 não metais. E a ligação metálica, ela vai acontecer entre 2 metais, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplo da ligação iônica, tá? Vou aqui, ó, 1, 2, 3. A ligação iônica, então, como eu disse para vocês, ela vai acontecer entre um metal e um não metal. O metal, então, ele vai doar elétrons para o não metal, tá? Por quê? Porque o metal é eletropositivo, ele tem menos elétrons na última camada. Então, como ele tem pouco elétron na última camada, a tendência dele é doar elétrons. Então, ele vai doar esse elétron para o não metal. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo de ligação iônica. Vamos pegar aqui o cálcio e o oxigênio. O cálcio tem 2 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Então, lembrando, eles têm que alcançar a regra do octeto, que seria a configuração eletrônica de um gás nobre, certo? Então, olha só, o elétrons, mas na camada anterior ele tem 8. O oxigênio tem 6 elétrons, então se ele ganhar 2, ele fica com 8. Então, é mais fácil para o cálcio doar 2 e ficar com 8 da camada anterior do que receber 6 para ficar com 8. Então, o cálcio vai doar os 2 elétrons dele ao oxigênio, ó. Então, ficou como? Ficou, usei um cálcio e um oxigênio. Essa daqui é a fórmula de Lewis e essa daqui é a fórmula molecular. A fórmula molecular é sempre o resumo de quem eu estou utilizando, né? Dos elementos que eu estou utilizando. No caso aqui, eu usei um metal com um não metal. O metal sempre vem na frente do não metal, sempre quem doa vem na frente, certo? Então, vamos fazer o exemplo agora da ligação covalente. A ligação covalente, a gente tem 2 tipos de ligação covalente. Nós temos ligação covalente normal e temos a ligação covalente dativa. Vamos começar pela normal. A ligação covalente normal, então, vai existir um compartilhamento de elétrons. Os 2 não metais, né? Porque, como a gente falou cá em cima, a ligação covalente acontece entre 2 não metais. Então, os 2 não metais, eles vão compartilhar elétrons, certo? Então, no caso, vamos fazer aqui o exemplo. Vou pegar o oxigênio, o gás oxigênio, tá? O gás oxigênio, ele tem 2 oxigênios na sua fórmula. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Ele precisa ganhar 2 elétrons, mas então 2 oxigênios, cada um precisa ganhar 2 elétrons. Como é que a gente vai fazer? Desculpa aqui, gente. Deixa eu riscar isso aqui, que isso aqui não tem não. Desenhar mais. Então, como é que a gente vai fazer? Para poder ficar estável, o oxigênio, então, compartilha elétrons. Quando ele compartilha,
os elétrons passam a ser dos dois ao mesmo tempo. Então, ó, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 7. Tá, isso não, preciso fazer mais uma ligação. Então, vou fazer mais uma ligação com outro oxigênio. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada, alcançou a regra do octeto, tá tudo certo, tá? Então, essa é a ligação covalente normal. Agora, vamos fazer uma ligação covalente dativa. Uma ligação covalente dativa, que a gente também chama de ligação covalente coordenada, ela acontece da seguinte forma. Quando o átomo central, quem é o átomo central? O átomo central sempre é aquele que está em menor quantidade. Então, quando o átomo central já está estabilizado, mas ainda resta outros elementos para ele se ligar, ele então empresta um par de elétrons para esse elemento que está faltando. Então, olha só, SO2, vai ser o nosso exemplo aqui. Vou pegar o enxofre, 6 elétrons, e vou ligar ele com os oxigênios. Cada oxigênio também tem 6 elétrons. Então, ó, o oxigênio, como ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, olha só, e o enxofre também, que tem 6, precisa ganhar 2. Então, eles vão compartilhar elétrons. O enxofre compartilha elétrons com o oxigênio. O oxigênio agora tem 6 elétrons, ó, 8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre também tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Só que ainda falta o oxigênio para se ligar, só que o elemento do meio, que é sempre o que está em menor quantidade, já está estável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar o par de elétrons para o oxigênio. Então, ficou como? Como que eu vou desenhar a fórmula estrutural desse daqui? Vou fazer, cada ligação eu faço um tracinho com o oxigênio, e a ligação dativa eu faço uma setinha com o outro oxigênio, tá? Aqui em cima, no nosso exemplo do oxigênio, a fórmula estrutural, cada ligação eu faço um tracinho, certo? Então, esse daqui é o exemplo de ligação covalente dativa. E aí? E agora? E para os metais? Como é que nós vamos fazer para ligação metálica? A ligação metálica, ela vai acontecer, a gente já falou, entre dois metais. E a gente não usa representar. Eu até coloquei um desenho para vocês lá, porque basicamente baseado da nuvem de elétrons, a nuvem eletrônica. Como é que seria isso? Seriam os átomos, desculpem, os átomos, eles estão submersos, né, em camadas, eles estão submersos em mares de elétrons, tá? E aí, como esses mares de elétrons, eles são flexíveis, a gente pode dar as características que metais têm. Eles são maleáveis, eu consigo dobrar esse elétron aqui e remoldar essa nuvem eletrônica que tem aqui. Deu para entender isso aqui? Outra característica que eu tenho que falar com vocês agora é da classificação da ligação covalente. A classificação da ligação covalente, ela pode ser da seguinte forma. A ligação covalente, ela pode ser uma ligação simples, ela pode ser uma ligação dupla, ou ela pode ser uma ligação tripla. A ligação simples é composta de uma sigma. A ligação dupla, ela é composta de uma sigma e uma pi. E a ligação tripla, uma sigma e duas pis. A ligação sigma é a ligação sempre já é a ligação fraca. Então, é a segunda e a terceira ligação que acontece entre esses elementos. Eu vou fazer aqui agora uma resolução de um exercício, tá? Nós vamos fazer a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural para o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, olha só, a dica é o seguinte, quem tá no meio permanece no meio, tá?
Então, aqui o enxofre tá no meio, permanece no meio. Os oxigênios ficam em volta, temos 4 oxigênios, então eu vou colocar eles em volta. E temos 2 hidrogênios, que sempre ficam na extremidade. Então, vamos lá. Vou colocar agora quantos elétrons cada um tem na última camada. Então, vamos lá. O hidrogênio está na coluna 1 da tabela periódica. Se ele está na coluna 1, quantos elétrons ele tem? 1. O oxigênio está na coluna 16. Se ele se encontra na coluna 16, ele tem 6 elétrons. Então, vamos desenhar aqui 6 elétrons para cada oxigênio. Agora, o enxofre. Faltou o enxofre. O enxofre também está na coluna 16. Se ele está na coluna 16, ele também tem 6 elétrons. Então, nós vamos desenhar aqui 6 elétrons para o enxofre. Como que a gente vai começar essa ligação? Sempre da extremidade para o meio. Da extremidade para o meio, vou começar a ligação do hidrogênio. O hidrogênio precisa fazer uma ligação com o oxigênio. O hidrogênio está estável, mas o oxigênio não, porque ele precisa fazer 2 ligações. Então, o oxigênio se liga com o enxofre. O oxigênio está estável, mas o enxofre não. Então, ó, vou em direção à extremidade. Faço outra ligação do enxofre com o oxigênio. O enxofre está estável, mas o oxigênio não. Venho aqui e faço outra ligação do oxigênio. Só que agora o enxofre está estável, mas ainda tem 2 oxigênios para ele se ligar. O enxofre é o elemento central porque ele é quem está em menor quantidade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos doar o par de elétrons do enxofre para o oxigênio em cima e embaixo. Como que a gente escreve essa fórmula estrutural? Cada ligação covalente normal, nós representamos por um tracinho. Ó, cada ligação covalente normal representada por um tracinho. E a ligação covalente representada, certo, gente? Então, no mais, tá? Eu vou deixar a lista de exercícios para vocês fazerem aí. E à noite a gente tira as dúvidas, tá bom?